O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, chama CONAS. Segundo esse conselho, o Brasil registrou 275.587 óbitos a mais do que o previsto para o ano inteiro. Tem noção desse número? Ou seja, aproximadamente 220.469 pessoas foram vítimas da Covid-19 e outras quase 56 mil morreram por outras doenças. Ou seja, a Covid matou muito mais pessoas do que a gente imaginava que morreria pelas outras doenças. E a gente sabe que a dor da morte traz ainda um tema delicado: herança. Muitas vezes tem irmão que não abre mão, né? Aí começa aquela guerra na família. A família era toda harmônica. Quando algum ente querido morre e precisa fazer a partilha, aí começa a desavença. E às vezes é a ruína da família quando chega no período da herança. Vamos descomplicar esse tema? Vamos esclarecer? Primeiro falando dos direitos e depois esclarecendo as dúvidas de vocês. Eu tenho direito no ar. Sheila Sodré tá pedindo água também, Guguinha. Arruma uma aguinha pra Sheilinha. Sheila, boa tarde, seja bem-vinda. Hoje em estúdio, que coisa boa. Agora, podendo, estou aqui. Seja bem-vinda, amiga. Eu tava falando que muitas vezes é numa herança pós-morte, né, dos pais, que começa a desavença na família. Aquele domingo era todo mundo reunido na família, tudo muito harmônico. Quando começa a hora da divisão, aí é o meu pedaço, cada um queira o seu quinhão, né, amiga? Verdade, Fernanda. A gente fala assim de dinheiro da herança e ainda tem as situações que são dívidas. Né? Então a gente tem as duas situações que ambas precisam ser resolvidas. Agora, qual é o grande problema que você falou? É a dor. A pessoa está tão sofrida emocionalmente e passar a cuidar dessa questão do inventário, separar documento, procurar um profissional para poder organizar. É tanta burocracia, Fernanda, e agora na fase... com prazo. Isso, nós temos multas para pagar, apesar de que às vezes as pessoas ficam muito preocupadas aqui no nosso estado da Paraíba, mas só como alento, o estado da Paraíba realmente tem uma multa de 10% caso você não entregue no prazo da declaração, que seria 60 dias. No entanto, ele também lhe dá um desconto sobre o tributo, por exemplo, Fernanda, se você passar a fazer o pagamento dentro do prazo de 30 dias. Então, acaba uma coisa, né, compensando a outra. Porque muitas vezes as pessoas não fazem exatamente por dois motivos. Ou muita desavença, ou porque não tem dinheiro suficiente em espécie para desenrolar ali, para pagar os custos que geram o inventário. Vamos chamar agora, através da chamada de vídeo, um reforço para esse papo aqui. Ele é advogado, professor da UFB, diretor do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Carlos Aquino. E meu amigo. E nosso amigo, para nossa alegria. Oi, Carlos, boa tarde, seja bem-vindo, doutor Carlos. Boa tarde, uma alegria, uma satisfação, um privilégio, uma honra estar com você nesse programa tão maravilhoso, conduzido por minha colega, minha querida amiga Sheila Sodré, por você, Fernandinha Albuquerque, que uma estupenda audiência e que é sempre visto. E é um prazer aqui dialogar sobre esse tema tão palpitante quanto instigante e de interesse de toda a sociedade de todos os nossos concidadãos. É isso. Em algum momento da vida a gente vai se deparar com esse tema, viu, doutor Carlos? Não tem jeito. Para ter direito à herança, é preciso necessariamente haver o testamento, doutor Carlos? Olha, essa crise pandêmica que nos assola, sabe, Fernanda, vem sempre a reflexão. As pessoas só querem tomar as providências póstumas, pós-mortem. Então, a cultura nossa não nos instiga, não nos impulsiona a tomarmos as medidas, sabendo que existem ferramentas legais e vantagens no direito pátrio para você planejar a sua sucessão patrimonial em vida, principalmente no tempo hoje. Há uma estatística, inclusive, da aferição nos cartórios, da busca por testamento nos cartórios, a fim de que deixe um legado como um bônus e não um ônus, não um problema, um conflito familiar que se deságua muitas vezes em processos longos, cansativos, morosos. E eu conheço casos de
processos de 3, 4, 5 gerações não tiraram o consenso. Temos um caso muito famoso agora, 2 casos famosos que nos dão uma lição, como por exemplo o desse MC Kevin, que faleceu tragicamente, deixou o filho de um casamento anterior. O caso de Aguinaldo Timóteo, estava noivo de outra, o caso de Aguinaldo Timóteo, que estava em processo de adoção de uma filha, que possa afetiva, porque o processo estava em andamento e quando ele foi abatido pelo Covid. Quer dizer, o processo vai correr, um processo com uma adoção póstuma. Mas isso gera conflitos, a indefinição da produção do patrimônio, da sua partilha. E o testamento, com muita propriedade que você está me possibilitando, se me permite, nós temos o testamento público, que está lá no Código Civil Brasileiro, no artigo 1864. O testamento cerrado, que é aquele onde a vontade do testador se mantém, insisto, até que haja a sua morte. Mas é uma vontade do testador. Temos o testamento particular, que é redigido de próprio punho pelo testador, sem rasuras, com 3 testemunhas. Temos o testamento emergencial, também conhecido tecnicamente como hológrafo, que é aquele testamento que você está num incêndio, está num lugar isolado, está sem comunicação, está perdido, está no hospital, está até numa CTI. Você pode, e aqui eu faço até uma homenagem, posto aqui ao um colega que faleceu recentemente, grande estudioso dessa matéria, que é o colega Zeno Veloso. Então, Fernandinha e Sheila e os seus telespectadores, temos que fazer um planejamento sucessório. Eu tive casos onde nós fizemos uma hold familiar, que é uma pessoa jurídica específica para administrar os bens, com uma série de benefícios, inclusive com relação ao imposto de transmissão de imóveis. Vocês são novos, né? Se demarca o que é o ativo da empresa, o que é o ativo familiar, se faz a partilha através de cotas societárias para os herdeiros, delimita em vida as responsabilidades de cada herdeiro sobre aquele patrimônio. E erroneamente as pessoas pensam isso é quem procede, isso é quem deixa uma fortuna. É isso que eu ia falar. Tem que ter muita grana, tem que ter assim, muita coisa sobrando para ter essa... Porque, tem vezes que restam as dívidas também. Às vezes é um imóvel único, né, que está financiado aí, os filhos vão ter que assumir isso tudo. Enfim, a gente não tem só o bônus da história não, né, doutor Carlos? Isso. Olha, você tem os bens imóveis, carro, dinheiro, joias, objetos de valor variados, temos bens imóveis, casa, apartamento, terreno, temos investimentos, previdência privada, renda fixa ou variável, os bens corpóreos, que são aqueles intelectuais, até mesmo as propriedades digitais. É uma propriedade, só uma patente, uma logomarca, isso tudo é patrimônio seu. Livros, domínio da internet, na rede social, no YouTube, tudo isso é patrimônio. Então, é interessante a gente pensar sobre isso agora, né? Por exemplo, um Instagram com milhares de seguidores é um patrimônio, porque tem um valor agregado ali que de alguém vai herdar aquela senha, aquela conta, né? Administrar, ou seja, administrar aquilo. Olha, doutor Carlos, eu tenho muitas perguntas dos telespectadores. Vamos começar agora já respondendo, Sheila? Porque a gente já vai dando, né? E a gente usufrui dessa sumidade. Eu tenho que explorar muito o Carlos aqui com a gente hoje. Olha, o Marcos diz o seguinte, doutor Carlos, o nome dele é Marcos, a tia dele faleceu e deixou um terreno, mas só tem de familiar a mãe dele e mais 5 sobrinhos, que são filhos da irmã caçula, que também já faleceu. Por outro lado, tem mais 5 irmãos por parte de pai. Olha aí, olha a confusão. Dos quais 2 também já faleceram, mas deixaram filhos. A pergunta que ele quer saber é como é que fica essa partilha na possível venda desse terreno? Ou seja, é uma tia que só tem de familiar a mãe e o resto são sobrinhos. E o resto são sobrinhos de outros filhos, enfim. Alguém tem direito a essa partilha? No caso de uma mulher sem filhos, quem é que herda os bens? Que é esse caso, né, da tia? A sequência tradicional, os filhos
descendentes, os ascendentes, Os pais. os colaterais. Então, se ela é tia, ela tem a mãe, os bens serão transferidos para a mãe. Se sobrinhos querem, é o caso que eu falei, por exemplo, do Timóteo, onde os sobrinhos estão em conflito com a filha que está em processo de adoção, mas reconhecida por ele, tem um testamento que ele deixou também, né, com a parcela para as irmãs. Quer dizer, todo esse imbróglio foi feito exatamente por falta do que antecede o falecimento. É a organização familiar, o planejamento sucessório, é a organização jurídico-administrativa do seu patrimônio. Nós somos, Fernandinha, aí, uma empresa. Nós somos, embora pessoas físicas, mas nós temos toda uma responsabilidade sobre quem nós deixamos e sobre quem legamos também. Verdade. Temos um patrimônio material, temos um patrimônio imaterial. Então, isso o brasileiro, em especial os seus telespectadores, precisa ter a consciência que, a utilização de instrumentos, de ferramentas, de mecanismos legais, não são adstritas para quem tem patrimônio, que é uma coisa inatingível. Hoje, os cartórios, a justiça está sendo muito liberal. Tem vários jurídicos do STJ acerca da informalidade, da facilitação do testamento, a utilização dos cartórios extrajudiciais para a formatação desse processo, o assessoramento jurídico, que é fundamental, é imprescindível para dar um norte, um rumo, apontar caminho para essa comunicação. Tudo isso precedido do seu padecimento. Sim, dá para fazer em vida, organizar e diminuir esse problema, Isso, né, e como o Carlos comentou muito bem, os cartórios, muitas vezes, o doutor Sérgio, que é da Vara Única de Sucessões da Paraíba, que tem um Instagram dando orientações, ele mesmo já mostrou a diferença que é o custo para você fazer um inventário na justiça e outro na via extrajudicial, que são nos cartórios, né, Carlos? E o custo sai mais em conta. Ambos você vai precisar de um advogado, mas a celeridade é um item. Então, mesmo esse terreno, tendo direito, o próprio pessoal do cartório, o advogado vai orientar que no caso específico, os filhos vão suceder no caso específico aí as mães, no caso da herança, né, no caso das tias, né? Então, a questão daí da sucessão realmente, né, para poder passar a ter direito a essa herança. Mas não tem jeito não, nenhum patrimônio vai passar assim do nada não. Carlos, o pessoal fica às vezes com medo que quando você não tem herdeiros, o imóvel, o bem pode ir para o Estado, né? Eu vou deixar essa resposta para depois. Vocês não estão liberados não. Carlos, toma uma aguinha aí, porque deu só o intervalo da aulinha, viu? Daqui é o recreio. Pronto, muito bem, é só no recreio. Daqui a pouquinho vocês voltam, tá certo? Aqui. E é hora de você aí mandar a sua pergunta pra gente. Aproveita que a gente tá com a sumidade aqui conosco hoje para responder dúvidas sobre herança. Você ama foto assim como a gente?